Boa noite, meus amigos. Como estão todos? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Lidere, esse espaço que nós criamos para compartilhar experiência, trazer histórias, compartilhar insights, para que todo mundo se desenvolva e a gente consiga, dessa forma, contribuir com o resultado individual de cada um. Estamos aqui hoje para o segundo episódio. O segundo episódio acontece numa semana muito especial, que é a semana do meu aniversário. E por conta disso, nós trouxemos um convidado muito especial. Nós vamos falar hoje de lições de liderança de um treinador de talentos. Então, o que é que líderes podem aprender com alguém que treina talentos todos os dias? E nós estamos trazendo para cá pessoas que influenciaram na minha carreira, pessoas que eu admiro, pessoas que me inspiram todos os dias. E o nosso convidado de hoje é uma pessoa que simplesmente, ele, além de treinar talentos, ele é um expert em transformar potencial em resultados. Aliás, eu já queria deixar uma primeira pergunta para vocês aqui no começo desse episódio do Lidere. Você é um exímio expert no que você faz? Porque o nosso convidado de hoje, ele é um perito na atividade que ele desempenha. Então, nós estamos trazendo para aqui hoje o meu grande amigo, o meu irmão, o professor Alexandre Nina, um grande mestre da natação. Aliás, esse nosso podcast de hoje, nós vamos mergulhar em dois universos que eu faço parte. Um é o universo corporativo e o outro é o universo do esporte, o universo da natação. E nós estamos hoje aqui com o Alexandre Nina, meu grande amigo, irmão. Alexandre, muito obrigado por ter aceito esse convite. Nós estamos juntos todos os dias, às 5 horas da manhã, treinando. E ninguém melhor do que Alexandre para comemorar essa semana de aniversário com esse podcast Lidere. E, pessoal, muitos de vocês conhecem Alexandre, mas Alexandre, ele é um cara que transforma potencial em resultados. Alexandre, eu já vou te passar a palavra, mas me corrija se eu estiver errado. Pessoal, ele tem mais de 270 recordes brasileiros, títulos brasileiros. Ele tem mais de 40 títulos sul-americanos. Ele tem 3 títulos mundiais. Então, é um cara de resultado. Então, nós estamos aqui para aprender contigo, Alexandre. Mais uma vez, é um prazer enorme te receber. E eu queria te passar a palavra, saber como é que você chega aqui para esse nosso bate-papo, que vai ser um bate-papo repleto de discussão sobre talentos, sobre disciplina, sobre resiliência, sobre cultura de alta performance. Não tenho dúvida que vai ser um super bate-papo. Mas nos diga como é que você chega aqui para esse nosso bate-papo, que eu tenho certeza a turma já está curtindo bastante. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com tua audiência, Valtinho. É uma alegria muito grande estar com você sempre, em qualquer lugar. A responsabilidade que nós temos de vida, dessa comunhão que o esporte nos oferece, é diária, né? Perfeito. É uma reunião de boas intenções, de qualidade de vida, de alegria, né? Que a gente está sempre sorrindo. Nós nos rejuvenescemos, né, todos os dias, porque a gente está com jovens, a gente não está lidando com problemas de pessoas que chegam para nós cheios de dificuldades. A gente está sempre superando essas dificuldades. Perfeito. Juntos, né? Então, são muitas gerações que a gente já viu florescer, muitas gerações que a gente já viu vencer na vida, muitos homens e mulheres que a gente transformou. Foram formados, né? Foram forjados, né? É verdade. No esporte. E para mim é muito, muito tranquilo estar aqui e me sinto muito cômodo nessa cadeira aqui. Muito bom. Poder compartilhar isso aqui com você. Muito bom. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, nós não combinamos, nós somos tão conectados que a gente veio de gêmeos, vamos dizer assim, né? A gente não combinou quando eu cheguei. É verdade. Aqui, estávamos eu e ele, literalmente, vestidos, né, quase com a mesma roupa. Só que de manhã eu te falei que eu vinha de blazer, né? Mas aí não combinamos cor, mas não combinamos nada. Deu certo. Então vamos ver o que é que o mundo corporativo pode aprender com um grande treinador de talentos. E eu já queria, Alexandre, começar fazendo um bate-bola aqui. Eu acho que o primeiro tema da nossa conversa aqui, eu acho que ele precisa ser
uma descoberta de talentos. Você foi um cara que já descobriu vários talentos ao longo toda essa jornada aí, né, de natação. Eu tive a oportunidade de conhecer e conheço vários deles. Sim, Então, sim. eu queria te perguntar, né, como é que um líder desenvolve esse olhar de reconhecer potenciais? Porque há sinais que a gente pode observar em alguém que tem potencial. Então, que sinais um líder pode observar para identificar potencial em alguém, ainda que esse potencial não esteja visível? Como é que você consegue enxergar isso? Eu acho, Valtinho, que o primeiro grande passo do líder é identificar que ele próprio tem um potencial para ser um líder, né? Porque um líder não é um cargo que você adquire, né, numa hierarquia corporativa, por exemplo. Você tem que merecer, né, ser líder, É verdade. né? Então, É verdade. essa questão do merecimento individual, ele precede a questão de você poder identificar a liderança em outras pessoas. Então, se você não se vê como um líder, como você vai encontrar Identificar em outros. essa liderança em outros, né? Então, eu acho que eu me identifiquei com isso, com essa questão de liderança, e não é uma questão de ser mandatário em certas demandas, mas sim saber conduzir as pessoas, né? Eu acho que o líder, ele conduz, né? Ele divide obrigações, lidera as tarefas, Perfeito. ele dá o exemplo, né? Principalmente. Eu acho que a Muito liderança importante. pelo exemplo, ela é fundamental, né? O líder, ele meio que carrega as pedras e os outros vão fazendo o muro, né? Então, identificar a liderança em outras pessoas é uma questão de uma construção, né? Você não vai identificar isso na primeira vez que você vai vê-la, que encontrá-la ou colocar ela do seu lado, porque às vezes identificar a liderança parece um pouco de bajulação, Sim. né? E na verdade não tem nada a ver com isso. A liderança, ela vem da humildade, da simplicidade, entendeu? Então, as pessoas que trazem essas qualidades são pessoas que têm um potencial que de pode ser liderança. desenvolvido, né? Então, e às vezes os títulos, né, que as pessoas vão adquirindo no caminho, eles não dão uma inteligência emocional para perceber que a liderança não tem nada a ver com o seu currículo. É verdade. Você Né? tem toda a razão. A liderança, ela foge um pouco desse padrão, né? Então, você vai construindo isso com o passar do tempo. Com o convívio, com as observações, né? Eu acho, assim, particularmente, é uma questão minha em relação à vida, ao ser humano. Eu acho que a inteligência emocional é muito importante, né? Muito mais do que, talvez, outras inteligências. Com certeza, do que a parte cognitiva. Né? Então, eu acho que o líder, ele vem de saber se relacionar, ele vem de saber aprender, principalmente aprender, porque a vida é um eterno aprendizado. Então, ele vai aprendendo com cada indivíduo que passa pela vida dele. Perfeito. E aí ele talvez identifique isso em outras pessoas, e isso aí passa a ser um indicativo de liderança. E realmente a gente, dificilmente uma pessoa que foi um grande atleta, ele não carrega essas características que você trouxe, né? E hoje a gente viu vários talentos, eu tive a oportunidade, né? De conhecer vários deles que você formou, que hoje são grandes pessoas. Sim, né? sim, sim. São bons pais, bons profissionais. É verdade. Uma coisa puxa a outra, né? E, Alex, eu queria partir para um tema que a gente fala muito, muito, muito no ambiente corporativo, que é a cultura de alta performance. Isso é uma coisa muito falada, né? E eu sou uma testemunha, né? Eu vivo com você, convivo com você diariamente, o quanto você busca a alta performance. Eu até me lembro de uma passagem que eu acho que tu não vai nem lembrar. Eu estava no Rio nessa época, né? Os 4 anos que eu morei lá no Rio. E nesse ano eu fiquei em terceiro lugar da minha prova. E o ano anterior eu tinha sido primeiro. E aí eu te liguei, Alex, deu terceiro aqui, deu pódio e tudo mais, na categoria foi bacana. E você falou para mim a seguinte frase: não, foi bacana, mas a vista do lugar mais alto é sempre melhor. Ou seja, né? É bom tirar em segundo lugar, é bom tirar em terceiro, mas é muito melhor tirar em primeiro, né? Então, aprender ganhando. Aprender ganhando, é verdade. Vamos chegar. Daqui a pouco eu vou querer explorar isso aí contigo. E aí eu te pergunto, né, na tua visão, como é que se constrói essa cultura de vencer, essa cultura vencedora, né? Como é que os líderes podem
criar esse ambiente de cultura que a gente chama de cultura de alta performance, né? Baseado na tua experiência, como é que você constrói isso no dia a dia? Eu acho que a gente do esporte sempre soma muito para o mundo corporativo, porque a gente vive sempre num limiar muito intenso, né? Em busca dos resultados, né? Das emoções que nos levam a um patamar de satisfação mais elevado, né? Então, o que eu vejo é que os líderes eles têm que, primeiro de tudo, conhecer o que eles querem, né? Eles têm que saber Tem que ter aquele noção clara do noção objetivo. clara do Muito objetivo, bom. entendeu? Eles têm que saber o que eles querem. E o que eles querem, às vezes, passa por um sentimento de querer para si, né? O que eu quero? Eu quero ser uma pessoa representativa, eu quero ser uma pessoa respeitada, eu quero ser uma pessoa que desenvolva valores. Isso passa pela pessoa. O líder, ele pensa que ele pode ser aquele exemplo. Então, ele tem que ser vencedor para poder fazer com que outras pessoas sejam contaminadas por esse sentimento de vitória, né? E isso é um hábito. Desenvolver o hábito de ser vencedor leva tempo, né? Às vezes você não consegue despertar isso no primeiro momento que você, por exemplo, começa a trabalhar em determinada empresa. Você tem medos, você tem receios de tomadas de posição que possam comprometer a sua posição dentro daquele cenário corporativo, né? E o esporte é a mesma coisa, é igual. Então a gente precisa ter um autoconhecimento no sentido de saber o que a gente quer. E a partir do momento que a gente descobre isso, a gente começa a ter ações que vão desenvolver isso. Vão desenvolver esse cenário e, sobretudo, vão mostrar para as pessoas que aquele é o teu padrão comportamental. Ser líder é comportamental. Sim. Ser líder não cai na cabeça de alguém e diz assim, hoje eu me tornei um líder. Não. Não, é um desenvolvimento comportamental. Isso é construído. E você vai começando a evoluir, você vai se tornando um líder melhor com o tempo, requer prática, tá? Não tem tanta facilidade em todos os cursos que você for fazer que vai te transformar, porque sem dúvida. Porque isso é uma questão muito do caráter da pessoa, né? A pessoa ela aprende a ser líder dando bons exemplos. E você trouxe uma coisa muito importante aí, né? A gente precisa tornar vencer um hábito. Sim. Né? E aí, para que isso de fato seja adquirido, existem vários processos que todos têm que passar para que de fato isso se torne algo né, corriqueiro e recorrente. Né? E tipo assim, quando a gente aprende a vencer, a gente não quer outra coisa. Esse é o grande barato. Não se contenta com o segundo e com o terceiro. Não. E a gente se esforça para tal, né? Porque a gente paga o preço de querer ser o líder, né? Tudo tem um preço, né? Então, quando a gente se acostuma a vencer, a vitória traz oportunidades, ponto, né? Então, se você quer ter oportunidade do seu dia a dia, viver melhor, né? Ser admirado, uma família estável. É verdade. Então, a vitória traz oportunidades. Então, o esporte muda a vida das pessoas por oportunidades. E entre uma quantidade pequena de vencedores, nós tivemos milhares que tentaram, né? E por que aqueles poucos foram vencedores? A gente tem que identificar o que os fez chegar lá. Perfeito. Né? Então, eu acho que tem que ter coragem para jogar duro, né? Talvez seja essa a frase, frase mais importante que o mundo da liderança talvez me remeta, né? Em algum momento a gente tem que pensar nisso, a gente tem que ter coragem para jogar duro e enfrentar. E você falou uma coisa muito bem interessante, né? Falou das oportunidades, né? Às vezes as pessoas me falam muito, e principalmente no mundo corporativo, as pessoas pedem uma oportunidade, me dá uma oportunidade, e às vezes essa oportunidade não pode ser dada, ela precisa ser construída. Sim. Né? E ela nunca vai te dizer no dia que ela vai chegar. É verdade. Às vezes ela chega e você não está nem esperando. E aí você tem que estar preparado, né? O esporte nos dá muitos exemplos disso, né? Às vezes, por exemplo, você está treinando para um determinado ciclo competitivo. Por exemplo, quem treina para uma Olimpíada que acontece de 4 em 4 anos, no meio desse caminho de 4 anos, ele tem outras oportunidades. Então,
A vitória olímpica é construída por pequenas vitórias. Perfeito. Então, é um passo a passo de autoconhecimento, de aprendizado diário. Então, às vezes, nós dois que estamos aqui, nós não chegaremos numa Olimpíada, verdadeiramente. Mas nos envolvemos com pessoas que podem. Que tem né? potencial para. Em termos esportivos, né? Talvez na nossa Olimpíada seja outra, não a esportiva. Tá? A gente talvez nem saiba qual é a nossa, na verdade. Mas aí, essas pessoas que estão conosco, no meio do caminho, eles vão tendo vitórias. Às vezes, conviver conosco é uma vitória, porque a gente está ensinando eles a viver. É isso aí. Né? Está ensinando eles a serem fortes. E aí eles vão conseguindo outras vitórias. Eles vão tendo benefícios que a vida pode oferecer, eles vão tendo oportunidades. E vão se preparando. E vão se preparando. A gente tem um grande exemplo bem recente que convive conosco de um rapaz carente que hoje já conhece 10 países do mundo. Então, com 16 anos de idade, com né? 15. 15 anos de idade. É quase do teu aniversário ele. Está bem pertinho, 2 dias de distância. Então, é enorme a possibilidade que você tem quando você desenvolve esse ciclo de oportunidades. E às vezes, o que é mais importante que todo mundo entenda, a oportunidade não é puxar saco, sabe? A oportunidade não é sentar do lado e agradar. A oportunidade é fazer o que tem que ser feito, entendeu? Então, o esporte nos ensina isso. E isso vai sendo desenvolvido e construído, né? É um hábito, é um hábito. A gente aprende a cobrar, aprende a ser duro. Essa é uma coisa que eu vivencio, né? E aí eu acho que vem aqui uma seguinte pergunta, né? O equilíbrio entre cobrar e incentivar. Você cobra bastante dos atletas, eu sou testemunha diária, né? O quanto você cobra e o quanto você é duro quando precisa ser, né? Sim. Então, eu te pergunto, como é que como lidar com esse equilíbrio entre cobrar e, em alguns momentos, e incentivar, porque principalmente os mais jovens, né, podem não compreender isso aí muito bem. Como é que tu equilibra isso? O que é que os líderes podem aprender com essa, né, essa dicotomia entre cobrar e incentivar? Eu acho, Valtinho, que essa construção, para mim que sou do esporte, eu vejo um momento ruim como um ponto perdido. Imagina assim que nós estamos nessa mesa aqui conversando e estamos jogando tênis de mesa, né? O famoso ping-pong. E eu dei um saque e perdi um ponto porque ficou na rede. Eu acho que aquele dia ruim é um ponto perdido, né? Nada mais do que isso. O mundo não acaba. Então, aquela cobrança é para a pessoa crescer. Então, aquela cobrança, perfeito. ela é uma cobrança que você não vai guardar mágoa, não é um sentimento. A cobrança ela não pode trazer consigo rancor, entendeu? Isso precisa ser compreendido, né? Às vezes, nem tanto assim por quem está sendo cobrado. Mas a pessoa que está cobrando sabe por que está fazendo, porque vê ali uma capacidade, vê ali, às vezes, um grande potencial. Você só cobra quem presta. Quem vale a pena ser cobrado, né? Quem não presta, você não cobra. Então, essa é a grande verdade. E nem todo mundo tem que ser tratado igual. Você trata as pessoas como elas merecem e precisam ser tratadas. Então, o esporte nos ensina isso. Então, é normal. Né? E você trouxe uma coisa interessante, né? Você apoia aquelas pessoas que estão no nível mais baixo, que precisam ser apoiadas, mas aquelas que estão no nível mais alto você tem que desafiar, né? Claro. Eu acho que assim, existe uma coisa que define muito bem isso, é o ordinário e o extraordinário. Né? O ordinário não no sentido pejorativo, mas o ordinário no sentido de que a pessoa é uma pessoa normal, regular. E o extraordinário é a pessoa acima da média. Acima da média. Então, existem pessoas extraordinárias. Você, dentro do seu cenário de trabalho, você é extraordinário. E você contamina outras pessoas a te seguirem na tua maneira de pensar, de agir, de te comportar. Sem dúvida. Né? Sem dúvida. Então existem influencia, né? Existem pessoas extraordinárias. E quem não é extraordinário tem que entender que existem outras formas de luta na vida. Né? E essa pessoa pode também ser um líder.
talvez não contando histórias tão grandiosas, às vezes contando histórias dos outros, Perfeito. mas fazendo alguma Fazendo. história, entendeu? Então, Perfeito. isso acontece muito. Concordo totalmente. E Alex, vamos. Você tem uma afirmação que ela, às vezes, ela vai até contra o que muita gente diz, né? Porque a gente fala, a gente sempre aprende com as derrotas, né? Você falou, você sempre fala, né? Sim, a gente aprende com a derrota, mas a gente também aprende com as vitórias. E é melhor aprender ganhando do que perdendo, no resto da dúvida. Eu queria que tu trouxesse para a gente aqui, né? Por que aprender com as vitórias é mais importante do que aprender com as derrotas? É o hábito, a força do hábito me ensinou isso, né? Então, eu tenho um bom resultado assim, em termos de títulos, são números apenas, né? Que não me fazem melhor do que ninguém, mas me ensinam talvez mais do que pessoas que não tiveram acesso ao que eu tive, né? Então, você conquista um título regional, aí seu comportamento é um título nacional, é outro, seu título mundial, né? Então você vai crescendo no modelo comportamental, você vai aprendendo a se relacionar com pessoas de uma relevância, de uma importância dentro do seu cenário corporativo, profissional maior. Então o nível de conversa com o campeão do mundo e o nível de conversa com o campeão regional é outro. E você conviveu com campeões mundiais, né? Então você pode crescer mais ao lado de pessoas que te inspiram mais, né? Então essas pessoas vão te ensinar muito mais. Então, eu acho que eu prefiro aprender com as vitórias porque elas me dão essas boas lições, né? Elas não me tornam melhor do que ninguém, sabe? Eu acho que uma coisa que talvez o bom desempenho profissional tenha mais me ensinado é ser humilde, né? Eu acho que não existe essa palavra sucesso, né? Hoje você está bem, daqui a um tempo você não vai estar tão bem, né? Mas você tem que ter humildade para sair desses dias ruins, né? E esses dias ruins eles estão dentro de você. A gente consegue dar a volta, entendeu? E você trouxe uma coisa interessante, porque a gente tem sempre ganha, né? Sim. E como trabalhar a motivação de um time nesses momentos mais difíceis? Como é que tu tens, né, trabalhado com os atletas? Porque se ganham muitas provas, mas se perdem outras, né? Como trabalhar esse, né? O que é que os nossos líderes podem aprender com a gestão emocional desses times nesses momentos mais difíceis? Eu acho que nós nunca podemos deixar de ter o brilho nos olhos, de ter um grande objetivo, né? E esse brilho nos olhos que nós temos, ele tem que ser suficientemente capaz de contagiar outras pessoas, né? Eu acho que talvez essa propagação da tua emoção através dos teus atos, dos teus exemplos que tu vai construindo perante tua equipe de trabalho, no meu caso, a minha equipe de atletas, né? Isso me transforma numa pessoa que os leva a querer um pouco mais. Influencia, né? E eu acho que é super importante a gente ser um líder vencedor, sabe, Valtinho? Essa coisa de aprender vencendo é muito melhor que aprender perdendo. Então, eu acho que o líder vencedor, ele pode até estar numa fase ruim, mas ele é diferente, sabe? Na minha opinião, o pior adversário é o que vence. Ponto. Então, se eu tenho um adversário que vence, e um adversário que de vez em quando vence, e um adversário que às vezes mais perde do que vence, o meu pior oponente é o que mais ganha. Porque ele tem algo a mais a apresentar. Porque o cara que vence, ele às vezes tira forças, ele tira energia, coragem de onde ninguém espera que isso aconteça, né? Então, eu sou muito partidário disso. Às vezes o que o esporte me ensinou nesse cenário? Atletas, às vezes, mal preparados, mal condicionados em determinados momentos por uma dificuldade técnica ou um problema de saúde, que chegaram em determinados momentos e foram vitoriosos. De onde tu tira uma explicação para isso? Daquilo que a pessoa tem dentro dela. Ela construiu um caráter vencedor dentro dela. Então, o problema, ela vai superar, né? Então, uma pessoa que nunca ganhou, uma pessoa que perde, que é derrotada, ela encontra motivos para se tornar derrotado. Ela se mantém naquela condição derrotada. Ela é uma pessoa que acha justificativa. Não, ela não está preparada para vencer. Então, é aquela coisa. O que você pode esperar de alguém que não vai te dar nada?
Nada. Então, o esporte nos ensina isso. A gente diminui o nosso percentual de confiança nesse tipo de pessoa. Entendi. Então, ninguém nasce com uma tarja, vamos botar assim, um tag na sua roupa. Quando a pessoa está lá na sua empresa, o tag dele é o nome, ou o sobrenome, ou o nome de guerra, no caso dos militares, né? Não está lá preguiçoso, incapaz, Não, perdedor, isso não não está tá lá nada descrito. disso. Não, Não está verdade. nada disso. Então a pessoa se torna, né? Então, e não vai estar também vitorioso, O tempo campeão, todo. não está lá, entendeu? Então a pessoa tem que criar hábitos nesse sentido de querer a liderança, de querer ser vencedor, entendeu? Isso é bom, Isso é bom. né? Isso é muito bom. Isso traz aquela influência do bem, né? Não resta dúvida. Sim. E para isso são importantes duas coisas, né? Aqui a gente vamos falar de uma coisa que a gente fala muito, que é potencial, talento e disciplina. Tu concorda com a afirmação que o talento ganha jogo, mas quem ganha o campeonato é a disciplina? Quem é que pesa mais, o talento ou a disciplina? Eu acho que eu venho do esporte que é um esporte operário, né? Então a natação ela tem um nível fisiológico de desgastes muito elevado. O padrão técnico da natação não é tão alto assim. A natação é muito cíclica, né? Existem esportes bem mais técnicos, né? E eu, dentro da natação, o que ganha é o esforço. Que ganha o esforço. Não é o talento. Não é o talento. Não. Outras modalidades esportivas, onde você, às vezes, modalidades coletivas, onde você compartilha aquele elemento jogo com outros, tem os esforçados e os talentosos dentro da mesma equipe. Numa modalidade individual, você tem que tocar a banda toda. Você né? sozinho, né? É você sozinho. Né? Então, a partir do momento que tu subir chupa-cana, então tu tem que te esforçar, porque senão tu não vai conseguir. Né? Então não basta ter o talento. Né? E o talento passa por dificuldades também. Pô, não tem um talento perfeito. O talento também perde. Né? O talento também vai encontrar alguém que num determinado dia vai estar melhor do que ele. Vai estar melhor. Isso é a vida. Mas não resta dúvida que a disciplina é fundamental, né? A disciplina é um hábito. Você se habitua a ser disciplinado. Aí você se habituando a ser disciplinado, você se habitua a ser vencedor, a se superar, a ter coragem. São bons hábitos adquiridos, entendeu? Às vezes a gente tem times que, por serem mais jovens, eles não conseguem, por não estar ainda muito amadurecidos, eles não conseguem perceber a importância que a disciplina tem. Né? E é muito importante a gente... E uma coisa importante, só aproveitando aí o teu gancho, é que a disciplina, ouvindo o que nós estamos falando, é bacana, é meio clichê, né? Desenvolver a disciplina. Mas se você não construiu esse hábito... na prática, lá no dia a dia, não adianta, entendeu? Então, o esporte é uma construção de hábitos. A vida corporativa é uma construção de hábitos. Então, você precisa de uma série de boas condutas para construir bons resultados, entendeu? Não resta dúvida. A disciplina é só mais uma delas, entendeu? Mas é uma ferramenta essencial para o bom resultado. Então, a gente tem que ter essa disponibilidade em querer ter a disciplina. Porque, às vezes, você tem o talento, você tem a capacidade, tem a condição, mas não quer ter a disciplina. Não quer passar pelo... Né? Passar pelo processo de ter que se esforçar para que esse talento, de fato, seja concretizado. Né? E, Alex, tem outro aspecto muito importante no nosso universo corporativo, né? Que é a tal da melhoria contínua, da evolução contínua. E nós, enquanto líderes, né, a gente tem que estar constantemente aprendendo. Um líder que acha que já aprendeu tudo, a melhor coisa que ele tem a fazer é parar de liderar. É verdade. Porque no momento que ele para de aprender... Mas ele tem que buscar resultados também. Sem resultados, ele não tem interesse. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Não tem interesse. E você é um cara o tempo todo inquieto, inconformado, nunca está acomodado, sempre buscando melhorar a forma de fazer alguma coisa. Né? Então, eu te pergunto, né, como estimular nos times essa mentalidade de evolução contínua, de estar sempre melhorando? Você busca isso o tempo todo. Você faz recorrentemente
o mesmo evento todo ano, mas esses eventos eles nunca são iguais. É verdade. Você sempre está buscando, inconformado em buscar essa evolução, essa melhoria contínua, que é algo que no mundo corporativo faz parte do nosso dia a dia, né? Então, né, o que é que você nos traria para estimular essa mentalidade de evolução contínua nos nossos times? Eu acho que a primeira coisa que nos dá essa oportunidade, Valtinho, é a própria oportunidade, né? Por exemplo, eu tenho um know-how adquirido de ações dentro do meu trabalho que me propuseram aprendizados, né? Eu vi coisas, né? Então, coisas que eu vi, eu olho assim com o meu sentimento interno de inquietude, como tu falastes, eu digo assim, eu posso fazer melhor, né? Não é porque nós temos as nossas limitações estruturais e de um Estado que não tem tantos benefícios assim que eu sou incapaz de fazer, né? Então, com o passar desses anos e com as oportunidades que me foram surgindo, eu aprendi muito, né? E todo o tempo eu quero fazer melhor porque, para mim, qualquer ação minha faz parte de uma competição minha comigo mesmo, né? E eu preciso vencer a mim mesmo todo tempo. Todo tempo. Ponto. Então, isso para mim é muito importante. Então, é como se eu ganhasse as minhas medalhas, né? Então, isso aí é fundamental. Então, os eventos, para mim, eles são uma medalha a mais que eu vou ganhar. Então, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso criar algo que alguém vai ver assim, poxa, isso foi legal que o Alexandre fez e eu nunca tinha visto isso aqui. Então, por exemplo, quando a gente faz eventos aqui no Maranhão, o pessoal vem de fora e diz assim, pô, eu nunca imaginei que no Maranhão tivesse isso. Eu ouço isso aí milhares de vezes, já ouvi isso demais. Poxa, como aqui no Maranhão as coisas são diferentes do que a gente pensava. Como vocês conseguiram? Parece assim que nós somos outro planeta, né? O fato é que a gente fez, mas, né? Mas eu acho que às vezes eu espero ouvir isso, sabe? Eu acho que às vezes eu preciso até ouvir isso para dizer para mim mesmo, pô, valeu. Não, e para mostrar que, né, eu me lembro há vários anos atrás, ou seja, eu já escutei essa palestra que você dá, né, que chama Como Tirar Leite de Pedra. A gente já tirou leite de várias pedras. A gente já tirou leite de várias pedras, né? Você aqui em São Luís do Maranhão já já treinou e formou um atleta. Eu acho que foi o único atleta brasileiro que ganhou de Michael Phelps, não foi? Não, já tiveram outros. Já tiveram outros? Já tiveram outros. A gente conseguiu vencê-lo, com o nosso trabalho, é muito legal. Essa coisa de querer aprender, por exemplo, agora eu vou ter a oportunidade de passar um tempo aprendendo com o treinador do Phelps, né, que hoje treina outros grandes nadadores. Eu vou ter uma oportunidade de fazer um curso com ele, uma clínica internacional. Então, eu continuo naquela vontade de aprender, entendeu? E quero olhar, assim como a gente está se olhando aqui conversando, eu quero olhar para o cara e dizer assim, pô, me dá uma chance aí de aprender e tal. Eu quero ir nos Estados Unidos, quero ficar contigo lá na universidade treinando um tempo, quero ver o que faz a diferença. Porque eu acho que a natação ela não tem nada a ver com esporte individual, a competição é individual. Então, quanto mais gente boa junto e mais gente com o mesmo objetivo na cabeça, mais a gente cresce, né? Então, conviver com pessoas vencedoras é fundamental para a gente vencer, sabe? Você não pode... Um jovem assim que está querendo vencer no mundo corporativo, assim, pô, tá chegando aí de qualquer outro lugar e vai morar aqui em São Luís ou em qualquer outro lugar do Brasil e vai dividir um apartamento, divida com pessoas que queiram vencer. Não vai dividir com alguém que passa o dia dormindo. Você tem toda a razão. Não vai dividir um apartamento com alguém que está ali e só pensa em comer fast food, não se cuida, não faz nada. Você tem que andar... Você tem que se juntar com quem quer ser vencedor. Exatamente, entendeu? com quem te leva para frente. Eu costumo dizer o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam, Walter, como é que você tem, sob sua gestão aí, 2.000 pessoas próprias, mais 2.000 terceiros, são 4.000 pessoas. Como é que faz para gerir esse tempo, essas pessoas todas, todos esses processos? Eu falei, é muito simples. Coloque do seu lado pessoas que são melhores que você. Sim, sim. Então, se eu tenho, fazendo a gestão comigo, 15 pessoas que são melhores do que eu, fica fácil, Fica mais fácil, né? Fica fácil. Não, e é importante. E às vezes, Valtinho, a gente não tem essas pessoas com tanta facilidade, né? Então, por exemplo, tudo que está sendo feito ao teu redor
são adições, né? Por exemplo, tu está somando aqui, fazendo isso aqui, esse momento que nós estamos aqui, é mais um exemplo do teu poder de É liderança. verdade. Então, tu tá influenciando com esse teu programa, com esse teu podcast, no comportamento de alguém, com certeza. Entendeu? Alguém vai ouvir isso aqui e vai dizer assim, pô, eu quero ser igual a esse cara. Entendeu? Um dia eu vou ser igual a esse cara. Então, de maneira indireta, às vezes, a gente está transformando pessoas. Né? Com Então, certeza. E é o poder que o bom exemplo traz, traz né? Traz também a responsabilidade, responsabilidade. né? Eu acho que assim, o melhor de tudo é que a gente pode estar sem nenhum dinheiro no bolso ou no banco Mas e a mesmo gente chega assim, em qualquer lugar e tem o mesmo é respeito, verdade. né? É isso que Então, vale. Isso é que eu vale. acho que isso é a É. liderança, E esse entendeu? compartilhamento é muito importante, né? E o objetivo aqui é a gente cada vez mais usar o que eu chamo a inteligência coletiva, pegar um pouco da tua Claro. inteligência, pegar as pessoas de todos os episódios e todo mundo ganha com essa Sim, e construção, né? dividir as cobranças, né? Perfeito, Porque às vezes você sabe que tem pessoas assim diferentes, assim, pô, aquele ali pode mais, tal. Aí tu só cobra ele, fica chato, né? perfeito. Tem que dividir a cobrança, É, né? isso aí. Às vezes aquele que pode mais, ele precisa de um que pode um pouco menos para estar empurrando ele sem você saber, É né? verdade. E aí o outro vai lá, vai, tu pode, vai. Vai. E às vezes as palavras do que pode menos encorajam o que pode mais. E aí tu não Não percebe isso. percebe, é Então, verdade. às vezes o teu poder de De, abrangência de atinge influência determinadas pessoas e não atinge outras, outros. né? Só que entre si elas se relacionam, Sim. né? E o líder tem que ter essa Tem que ser a percepção percepção, de saber essa sensibilidade. dividir, de saber dividir esse cenário E, de pressões, né? e aí você está falando uma coisa muito importante, né? Nós, como líderes, a gente tem que. Bom, um elemento fundamental é confiar em quem a gente lidera e vice-versa, né? Ao mesmo tempo, a gente tem, a partir do momento que eu confio, eu tenho mais possibilidade de delegar determinadas tarefas, de dar mais autonomia àquelas pessoas que estão mais preparadas, né? Mas você é um cara que trabalha e convive diariamente com jovens que eles, por serem jovens, precisam de muita orientação constantemente, Sim, né? sim. Porque são pessoas que estão em desenvolvimento, Construindo sua construindo, né? personalidade. Então, como é que tu equilibra, como equilibra essa direção entre de fato confiar, dar um certo nível de autonomia, mas ao mesmo tempo manter aquela orientação para que de fato eles cresçam com responsabilidade, que você não pode, por serem jovens, deixar eles irem sozinhos, né? Sim, sim. Eu acho que o mais importante é falar sempre a verdade, sabe? Dialogar de maneira a explicar o processo, tudo que está acontecendo, jogar sempre limpo, né? Se a pessoa, inclusive, estiver fazendo alguma coisa errada, ela Errado. precisa ser chamada a Saber que está atenção. fazendo alguma coisa errada. É muito fácil. Eu uso esse exemplo assim que para mim é clássico. Eu, como pai, chego para meu filho e digo assim: poxa, sua cama está bagunçada, você nunca arrumou sua cama, mas eu, como pai, nunca ensinei, É o exemplo, né? né? E então eu tenho essa preocupação todo o tempo de estar orientando, teoricamente, meus subordinados, né? Que não são Seus liderados, né? meus liderados, a orientá-los no sentido de estar falando a verdade, mesmo quando eles não querem ouvir essa verdade, né? E nem sempre eles vão estar tendo o sucesso que eles às vezes acham que têm, né? Então, eu, eu, eu acho que estar trabalhando com a verdade nesse momento de orientação, nesse momento de certas dificuldades, engrandece um pouco o ambiente e engrandece a relação entre as pessoas, principalmente quando a pessoa que você está comandando está meio baixo astral, está meio se sentindo um perdedor, né? O pessoal gosta muito de falar isso, perdedor, vencedor. Eu acho que não é muito sobre isso que vai definir a vida da gente, sabe? Eu acho que a gente tem que sempre estar tentando, né? Alguns vão conseguir mais, outros vão Outros, conseguir menos, mas não pode faltar nunca a coragem de tentar. Então, tente ser verdadeiro todo o tempo com seus comandados, que seus liderados, né? você vai trazer mais coisas para si. Perfeito, perfeito.
E essa liderança, né? Essa liderança, liderar é preparar pessoas, eu costumo dizer, para irem mais longe do que a gente foi, né? Sim, Então, sim, isso é a sim. verdadeira liderança, quando a gente se dedica a desenvolver pessoas para que elas consigam ir mais rápido e mais longe do que a gente foi. Isso que a gente está fazendo aqui. E ser vencedor, Valtinho, é acalmar a pessoa, sabe? A gente não precisa estar falando assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, sabe? Né, isso não O é. currículo precede, Sim, não precisa falar, não precisa dizer. entendeu? Então, eu acho que quanto mais vencedor, mais humilde. É Então, verdade. aquela pessoa que conta histórias e quer se Vangloriar. vangloriar, ela não está muito certa em fazer isso, né? Porque a gente chega um momento da vida que a gente não pensa dessa maneira, sabe? A gente quer continuar vencendo porque a gente passou a ser aquilo. A vitória passa a ser a gente, entendeu? Ser bem-sucedido passa a ser a gente. E isso não tem nada a ver com dinheiro. Esqueça, Absolutamente, né? esqueça isso. Isso tem a ver com satisfação pessoal, entendeu? E quanto mais carga derem para a gente, mais a gente vai suportar. Quanto mais obrigações, mais a gente vai dar conta, sabe? E a gente vai dar conta do trabalho, da família, dos filhos e das contas, dos boletos, de tudo. A gente vai dar conta. A gente não sabe e nunca imaginou que isso pudesse acontecer, mas a gente tem coragem de dar conta, né? E então isso é a responsabilidade. Se torna maior do que a gente passa a ser aquilo que a gente representa e ponto, acabou. E esse Né? espírito vencedor traz isso, né? Traz, pô, a gente não vê, sabe? Eu nunca imaginei ter a vida que eu. Eu, originalmente, sou um professor de natação, né? Minha função profissional, professor de natação. Talvez 95% dos professores de natação não tenham, talvez, o poder de abrangência que eu E a tenho. influência, né? Mas isso não me faz melhor do que ninguém. Mas só que eu me acostumei a não reclamar, eu me acostumei a fazer, sabe? Eu não me vejo como Não uma deixa as pessoa circunstâncias me limitarem, limitarem. né? Eu não vejo o meu status social, que é, né, determinante para certos comportamentos, isso me limitar. Eu não me acho menos do que ninguém, eu me acho tão valoroso quanto qualquer outro e construo o meu valor, porque é importante que eu construa o meu valor para que pessoas que talvez tenham um poder financeiro 10 vezes maior do que o meu me olhem da mesma De igual para forma, igual. de igual para igual, né? Porque a gente aprende a ser gentil, a gente aprende a ser educado, a gente aprende a ser uma pessoa melhor a cada momento. E a gente tem que ser sempre o melhor possível, né? O melhor possível para qualquer pessoa. Mas essa pessoa tem que te olhar da mesma forma, né? E às vezes as pessoas não olham a gente assim, né? E isso Perfeito, né? está muito relacionado à grana, né? Então, tem coisas que superam em muito dinheiro. Não resta a menor dúvida, né? É verdade, Alexandre. Nós temos, acho que já são mais de 20 anos de convivência, né? Muito mais Muito de mais de 20. 20 anos de convivência. São Nós temos uma amiga em comum, um né? amigo em comum, Muito ad que por, eterno. que por sinal é minha esposa, né? É, É, e esse convívio é é muito quase cinquentenário, pô. cinquentenário, é verdade. E ela reclama comigo porque ela disse que inicialmente ela era tua amiga, né? E depois que eu cheguei, eu roubei esse espaço, né? É Eu roubei esse verdade. espaço e passei a exercer a posição titular e ela fica aí de Mas, reserva. Mas o amor é igual, é não tem igual, é diferença. igual. Às vezes o convívio é que nos favorece. E esse convívio, eu sou testemunha, né? São mais de 20 anos, são várias madrugadas ali Sim, sim. na borda da piscina, né? Eu dou aula de treinamento há 33 anos e dou treino de madrugada há 30 anos. E quando o atleta nadava de madrugada, né? Então a vida toda eu via a alvorada, É né? verdade. Então a alvorada é minha eterna Eterna companheira, companhia. É né? verdade, velho. E a gente acha estranho quando não tá lá, né? De madrugada. A gente já tem Já a tem o força do hábito, a hábito, força do hábito. a E eu acho força que do em hábito. função disso, e em função, eu não resto dúvida, não tem a menor dúvida,
que você já tem um legado, né? Você já deixou um legado. Mas a gente não se preocupa com isso, Valtinho, Mas, porque pra gente essa construção é o dia a dia. A gente quer sempre fazer alguma coisa a mais, sabe? então, Eu acho que talvez a gente vai morrer aí daqui a alguns 50 anos, aí talvez 100 anos, 100 vamos dizer anos, assim, quem aquele sabe a gente cara estica mais, né? foi importante, né? Então, a gente que quer ser líder, a gente que quer ser vencedor, a gente não está preocupado com o legado. Nenhum momento. Tu sabe disso, a gente não pensa nisso, a gente pensa em fazer. Construir, né? A gente vive muito o presente e o futuro, a gente nunca vive o passado. Com certeza. O vencedor, o passado passa, né? Em todos os aspectos, sabe? Sentimentais, profissionais, sabe? Passa tudo. A gente só olha para frente, a gente quer continuar a vida e continuar vencendo, É isso aí. né? Então, por isso é que uma derrota não é tão assim, né? Tem gente que comportamentalmente, por exemplo, a gente vê homens hoje em dia que as mulheres não querem mais, os caras ficam batendo nas mulheres, né? Matando. Isso aí é uma loucura. Eu acho isso extremo, porque, pô, sabe, a vida segue, tantas outras pessoas Tantas surgirão, outras pessoas, oportunidades pessoas surgirão. são oportunidades, pessoas são vida, pessoas merecem ter isso. Então, a formação da pessoa tem que ensinar ela a seguir em frente. É isso aí. Então, talvez acho que a maior lição da liderança é esse, sabe? É essa, olhar para frente, E entendeu? E querer continuar fazendo, construindo, construindo, fazendo, fazendo. sabe? E não pensar assim nas dificuldades, pensar no que eu posso, no que eu quero, no que eu vou alcançar, entendeu? Às vezes, ó, por exemplo, aqui no Maranhão, eu percebo uma certa xenofobia, vamos dizer assim, né? De certos comportamentos de outros estados que impelem as pessoas a negligenciar e às vezes até evitar o convívio e a vinda ao nosso estado, né? No meu mundo esportivo. Mas eu estou fazendo as coisas tão legais, tão bem feitas, que a gente vai mudando isso. E as pessoas começam porra, lá no Maranhão é A ver diferente. de outra forma, né? Lá no Maranhão tem um cara que é meio doido e faz as E coisas faz as coisas diferentes. acontecerem. É isso Então, aí. eu acho que a gente não pode querer nada menos do que isso, né? Ou a gente vai querer que as pessoas digam assim, não, lá no Maranhão eu sei que é uma merda. Não, não é assim. É verdade. Entendeu? E Alex, que conselho você daria para líderes que querem de fato formar grandes talentos? Todo mundo quer formar pessoas que são talentosas, né? Que conselho você daria para quem quer construir uma equipe com pessoas Eu acho que talentosas? primeiro a pessoa tem que estar preparado dentro de si para isso. Preparado no sentido acadêmico, no sentido prático, né? Experimental, né? E a partir dessa construção individual, ela passar a ser esse retransmissor dessa energia positiva que vai contaminar as pessoas, né? Então você tem que estar preparado para essa liderança. A liderança, ela não vem de alguém que vai te colocar naquele cargo. A liderança vem daquilo que você construiu no seu aprendizado, aprendizado de vida, em todos os Todos os aspectos, aspectos, em né? todos os aspectos. Não é só o lado profissional que pesa, né? Eu acho que hoje as empresas, inclusive, estão mudando o seu comportamento na hora de contratar pessoas, né? Estão vendo outras formas de inteligência que às vezes aquele indivíduo almeja ser contratado, tem, né? Então, às vezes o cara não tem o melhor currículo, mas tem uma destreza de saber ser aquele que soluciona os problemas e isso faz dele uma Que ele se pessoa sobressai, né? interessante, né? É interessante você às vezes, pô, eu vou ajudar esse cara aí merece, né? Ele pode ser aquele líder, né? Então a gente tem que estar preparado para entender isso, né? Eu acho que a liderança vem de um aprimoramento individual. Eu hoje tenho o maior prazer de ensinar os mais jovens, sabe? A minha profissão, ela é muito prática, né? Pô, já li uma boa quantidade de livros, sabe? Mas eu desenvolvi a minha maneira de ver a coisa, Teu sabe? método, É o né? meu método. Então, eu, obviamente, que tenho um conhecimento acadêmico que me faz montar certos modelos de trabalho, mas eu acredito muito mais em mim do que nesses modelos construídos por outros, sabe?
Então, e eu sei que dá certo, sabe? Eu já provei para mim mesmo que dá certo, que dá resultado. que dá resultado. Né? E o líder quer resultado, pô. A gente quer resultado. Vive de resultado, A gente vive de resultado, sabe? Eu vivo disso, então... Não resta a menor dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, tem uma coisa que cura qualquer doença, se chama resultado. Pô. O resultado cura. Abre portas. Eu hoje sou presidente de uma federação esportiva, uma organização da sociedade civil. É a única federação, acho que está mais organizada aqui em nosso estado e que tem recursos, né? Então, por que tem isso? Porque a gente dá resultado. E é um paradoxo, né? Um estado que tem pouquíssimas piscinas, inúmeras, centenas de quadras, e as pouquíssimas piscinas apresentam muito mais resultados do que determinadas modalidades. Eu acho por si só que isso me motiva ainda mais, né? Porque se a gente consegue fazer tão bem com tão pouco, quando nos derem alguma coisa, a gente vai fazer mais ainda, né? Então, eu não olho nunca a dificuldade, Valtinho, nunca. Eu só olho o que eu quero fazer. Não? Então, eu ainda quero ir numa Olimpíada, então eu trabalho para isso todo dia. Então, que isso contamine as pessoas a quererem algo. Às vezes, eu quero uma Olimpíada, mas às vezes o cara quer ser campeão regional, às vezes o outro quer, sabe, quer comprar um carro, às vezes o outro quer pagar um apartamento. E isso é uma medalha, pô. É uma medalha tão valorosa quanto outra qualquer, né? Eu me orgulho da minha conduta porque eu criei família sendo assim, né? Você é testemunha disso, sim, né? Sou testemunha Então, diária. E há responsabilidade no processo, tá? E todo mundo que convive e aprendeu ficou responsável, né? O quanto vão ter de sucesso, o quanto vão querer de sucesso, depende de cada um. Eu acho que a minha parte eu dei, sabe? E o que eu sempre digo é: sejam os melhores, sejam os melhores, sejam os melhores. Porque quando você é o melhor, você não precisa falar, você mostra antes de falar, sabe? Teu resultado fala por você. Né? Os melhores não precisam das redes sociais. As redes sociais são eles próprios. Né? Então, você não precisa chegar lá ao fim da sua jornada e estampar sua medalha no peito. A sua medalha é você mesmo. E isso poucas pessoas têm, entendeu? Então acho que o poder não está naquela imagem externa, está na transformação interna. Então, ser líder é aprender a se transformar de dentro para fora todo dia. E isso aí vai ensinar outras pessoas. Trazer entendeu? O aprendizado, influenciar, que eu acho que esse é o grande papel, né? E eu acho que o poder do aprendizado, Valtinho, e da liderança superior, ele vem das vivências, sabe? Não resta dúvida. Às vezes você ouve pessoas encantadoras falando sobre o que é a vida, né? Pessoas inteligentes, pessoas que te mostram caminhos, né? São luzes, né? E essas pessoas viveram, sabe? Todas elas. Eu acho que isso é o mais importante. E isso tem um valor inestimável. É por isso que a gente está aqui, né? Para trazer um pouco, compartilhar essa experiência, para que outras pessoas também cresçam sim, com isso, né? E vivam, né? Vivam, né? Vivam suas experiências, não tenham medo de errar, não tenham medo de perder, mas tentem sempre ganhar, né? Ganhar, aprender com as vitórias. Com as vitórias, com as vitórias. Mas isso, ao mesmo tempo, como você também falou, isso nos traz uma responsabilidade muito grande, né? Às vezes a nossa palavra pode, sei lá, eu acho que a palavra sempre transforma, sabe? E eu espero que as pessoas que vão ouvir aqui esse nosso bate-papo, elas saibam que elas não são iguais a nós, elas podem ser muito mais. Muito melhores. Né? Então, e a gente está aqui para isso, para fazer delas cada vez. Nós somos catalisadores. É isso aí. Né? Então, eles não têm que estar presos àquilo que nós estamos falando aqui. Isso pode soar muito encorajador, né? Para alguns, assim, esplêndido, mas nós somos normais, iguais a todas elas. A gente talvez seja mais teimoso. Mais persistente. Alguns, eu acho que a persistência e a teimosia tem uma linha muito tênue. É verdade. Eu sou teimoso, eu não sou persistente. Mas, Alex, nós estamos caminhando aqui para o final. Eu queria te perguntar uma coisa, né? Se você... várias pessoas vão nos ouvir, estão nos ouvindo.
e se você tivesse que deixar uma frase plantada na mente de todo mundo que estivesse aqui nos ouvindo, que frase seria essa que você deixaria? Eu já até falei aqui antes, é ter coragem de jogar duro, sabe? Ter coragem de jogar duro Com a vida. com a vida. É isso. Muito bom, muito bom. Pessoal, hoje o Lidere mostrou que liderar é treinar e que é isso aqui, é acreditar no potencial das pessoas e é ter coragem para jogar duro. Como disse o nosso convidado especial de hoje, meu irmão, meu amigo, Alexandre Nina, né? Eu agradeço, Valtinho, e sempre me emociono, né, de estar falando das coisas. Eu gosto disso, né? É muito prazeroso para mim ser transformador, né? E eu sei que eu tenho essa capacidade. De transformar, de influenciar. Então, é meio que venal isso, vem de dentro para fora, entendeu? Então, eu não construí isso de fora para dentro, é a minha pessoa. É seu, é da sua personalidade. Então, as pessoas têm que entender que isso é capaz, isso é possível, a gente pode ter essa capacidade de ajudar, de transformar, de vencer, entendeu? De ser o melhor, de buscar melhoria o tempo todo, independente das circunstâncias. Não, é o que você quer, né? Então você tem que querer mais do que os outros e isso tem um preço, pague esse preço, né? Pague esse preço. Se prepare para pagar o preço, porque se você não estiver preparado, talvez você fique frustrado, né? E siga tendo coragem para tentar. E jogue duro. Jogue duro. Muito sempre. bom. Muito bom, Alexandre, né? Muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui conosco. Certamente teremos que voltar para discutir, né? Para ter mais outra hora com o bate-papo que foi tão, né? Tão grandioso, com tanta experiência, com tanto sentimento, né? Com tanta verdade. Sim. E eu não tenho dúvida que... em nenhum momento aqui nós falamos de títulos, de medalhas. Não falamos de títulos, né? Esse valor quantitativo, ele é inexistente. Né? É verdade. Os nossos valores que a gente tem que levar são esses de ter coragem, caráter, disciplina, respeito, humildade. Isso é a liderança. É verdade. Eu prezo muito por isso. Eu uso muito isso no dia a dia. E é isso que faz com que a gente genuinamente consiga influenciar as pessoas, consiga impactar nas decisões que as pessoas, né? Eu acho tomam. Que a originalidade do indivíduo é fundamental, sabe? A gente é assim, sabe? A gente é do jeito que é. Então, para a gente ser líder, a gente não pode deixar de ser o que nós somos, sabe? Nós temos que ter essa identidade criada e mostrar o que nós somos. Nós não podemos ser uma coisa no mundo corporativo, uma coisa no relacionamento profissional, pessoal, uma coisa com a família, com os pais e tal. Não, nós temos que ser a mesma pessoa sempre. Um ser humano, né? É composto de tudo isso, né? Muito bom. Alex, muito obrigado. Até o próximo episódio. E se você quer crescer como líder, fique atento aos próximos episódios do nosso podcast Lidere, que nós estamos preparando. Já temos vários outros convidados com muitos insights, com muitas histórias e com muitas vivências para compartilhar conosco, assim como foi hoje com o nosso amigo Alexandre Nina. Alex? Agradeço, Valtinho, a oportunidade, mais uma vez, né? É um prazer estar contigo sempre. Nosso convívio é diário, né? E a todo momento eu tenho essa satisfação de compartilhar contigo. E espero que esse nosso programa tenha sido valoroso e vitorioso. Com certeza. E some em mais uma vitória para quem vai nos assistir. É isso aí, muito bom. Valeu, Alex. Valeu, Valtinho. Valeu. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.